especial que vai continuar. Tem sido muito interessante o que o Davi trouxe para a gente. E é muito bom ter esses momentos aqui, né? Além da palavra, e também falar sobre o cuidado da nossa mente, que é um tema que está no nosso dia a dia, todos os dias. Então, hoje a Rebeca vai continuar dando continuidade a isso, sobre o tema de saúde emocional. E ela vai estar falando com a gente um pouquinho de tudo isso e de como isso vai funcionando na nossa vida. A Rebeca, ela é um prazer, né, estar apresentando ela aqui. É uma mulher que é muito especial. Ela é missionária, psicóloga, alguém que está aí cuidando das mentes e, além disso, cuidando também e fazendo parte da obra de Deus. Então, eu quero que vocês recebam a Rebeca da melhor forma. Como o Davi falou muita coisa boa, eu vou dar uma enxugada assim, tá? Para dar também a oportunidade de vocês fazerem algumas perguntas. Mas eu queria começar com uns memes, porque eu amo meme, não sei se vocês gostam, e eu gostei desses aqui. Então, psicóloga, como anda a sua saúde mental? Tá assim, muito louco, né? Eu não sei se tem algum que tá daquele jeito ali, espero que não, né? Mas se tiver também, arruma um psicólogo. Que coisa, nossa, filho. Se assistir demais, sabe? Aquele ali, né, o Coringa, eu com vários problemas psiquiátricos e dando dica de saúde mental para a amiga, né? Isso acontece com vocês? Acontece com a gente também, porque psicólogo também tem problema, né, gente? E pastor também tem problema. Queria falar isso para vocês, se vocês não sabem. Hoje, eu estava conversando com um pastor e ele falou assim para mim, eu estava num quadro de estresse emocional, aí ele falou assim, uma coisa que me deu muito raiva essa semana é que uma pessoa da minha igreja, uma mulher, me mandou uma mensagem muito sem educação, falando assim que eu não ligo para os membros da igreja, porque ela não foi no culto do domingo passado e eu não liguei para ela perguntando por quê. Eu falei, não, gente. Pensou? Passou a ligar para todo mundo que não foi na igreja? Aí não dá saúde mental, não dá conta não, né? E a última é eu que lute, a minha saúde mental pergunta por que forças, amada, né? Porque tem hora que a gente não tem força para nada. Então, gente, meu colega aqui da área falou muitas coisas importantes. Eu queria só dar destaque a uns detalhezinhos e vou falar um pouco também sobre emoções. Hoje, voltando às redes sociais, eu não sei se é porque eu sou psicóloga, ou se não é de vocês também aparece, mas está aparecendo muita coisa de saúde mental. Parece para vocês também? Muita coisa assim, tipo assim, vamos fazer um teste para ver se você tem TDAH, vamos fazer um teste para ser autistas, o seu ex-namorado é narcisista. Então, assim, é um tal de dar diagnóstico no Facebook não, né, gente? Facebook é coisa de velho, Davi? Eu que tenho Facebook. Então, é um tal de dar diagnóstico, assim, pelo Instagram, eu acho que 50% da população é autista, 40% tem TDAH e mais ou menos 10% tem ansiedade e depressão. Não sei, porque é o tal de todo mundo agora tem transtorno, né? E não é bem assim, né, gente? A gente sabe que não é bem assim. A vida é difícil, é dura, a gente às vezes dá um espiritaque mesmo, mas transtorno é uma coisa mais específica, com sintomas específicos. E hoje a gente tem um livro, né, com todos os transtornos que já foram apresentados, e são cerca de 300 transtornos. Então, qualquer um que quiser arrumar um, né, pode ir lá, porque com certeza vai arrumar um para chamar de seu, né, porque é muito transtorno. E, na verdade, isso tem acontecido muito na nossa sociedade, porque as pessoas de um tempo para cá, elas ficaram muito, uma série de coisas que eu vou entrar em detalhes, muito focadas no indivíduo, com o que eu estou me sentindo, o que eu estou pensando, e a gente não foi criado para ser assim, né? Claro que a gente tem que ter autoconhecimento, claro que a gente precisa saber nossos limites, mas a vida não gira em torno do nosso umbigo. E isso, às vezes, em vez de estar nos ajudando, né, está nos atrapalhando. É importante a gente saber identificar a hora que a gente está com raiva, a hora que a gente está triste, a hora que a gente está alegre, sim, né? Isso vai ajudar a gente em várias situações da vida. Mas a gente precisa entender também que a nossa vida ela não vai ser baseada apenas nas nossas emoções. Eu estou com raiva, não estou indo para aquele lugar. Eu estou chateada, não estou na escola. Não funciona assim, né, gente? Então, assim, é importante que a gente entenda isso aí também.
Eu ia entrar, pode passar. Eu não sei fazer essas apresentações bonitas, foi uma pessoa que é da igreja que fez para mim. Mas se não passar não tem problema não. E depois eu quero que alguém me passe a receita do feijão tropeiro, vocês vendem? Porque eu vim aqui com segundas intenções, era para pegar essa receita. Tá? Quem que é que faz? Está aqui? Está na cozinha. Então, já que não está passando, eu vou falar que eu fiz umas anotações aqui no telefone. Passo. Tá. Então, eu queria falar um pouco em relação a isso. Apesar de ter falado sobre saúde mental, eu acho importante a gente entender que a questão da mente não é só diagnóstico, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas elas querem um diagnóstico para ter uma solução. Só que nem tudo na vida tem solução, viu, gente? É possível a gente ajudar, é possível melhorar? Sim, mas não fica nessa sede de diagnóstico como se sua vida dependesse disso, não. É importante? Sim, mas novamente eu digo, não tem esse tanto de problema que a gente está ouvindo por aí no Instagram. Pode passar esse aí. O Davi também já falou um pouco sobre isso, eu não vou repetir, que nós somos muito mais do que separadinho, né? Nós somos primeiro que a gente é a imagem e semelhança de Deus, né? Isso já faz toda a diferença. A gente é muito diferente dos animais. E que o animal, né? Pode ver algumas coisas lá, quando ele está triste, mas a gente é outra coisa, outro universo. A gente tem consciência, a gente tem vontade, a gente tem escolhas, a gente tem um monte de coisa que caracteriza o ser humano como ser humano. Então, é muito mais complexo do que você separar. Então, o Davi falou muito da questão da saúde mental, e às vezes as nossas emoções, elas vão ser o reflexo da química que está ocorrendo no nosso cérebro naquele momento, né? Então, para você ver como que é uma coisa integrada, não é uma coisa assim, então agora eu vou, por exemplo, remédio. Os remédios podem ajudar muito, mas às vezes eles não dão conta de tudo, né? Porque não é só um fator químico, é um fator que está no social, é um fator que está de como você aprende a lidar com suas emoções, com a sua espiritualidade. Isso aí está tudo conectado. Pode passar. Então, o que eu acho essencial para que a gente tenha cada vez mais as nossas emoções, a nossa saúde mental equilibrada, a chave para mim está nos relacionamentos. Primeiro com Deus, depois com as pessoas e com o mundo como um todo. Porque o nosso Deus, ele é um Deus relacional, né? Ele é a Trindade, são três em um. E tem gente que fala assim, Deus criou a humanidade porque estava sozinho. Não, ele não esteve sozinho, ele é três em um. O que Deus fez foi querer ampliar aquele ciclo de amor que ele vivia, e por isso ele nos criou. Então, não dá para a gente viver numa bolha, sozinho, num canto, e achar que está tudo bem, está tudo certo, é assim mesmo que funciona. Não, a gente precisa aprender, uma coisa que hoje está difícil também, tolerar o outro, tolerar a diferença do outro, para a gente poder conviver, né? Porque a gente não é o alecrim dourado, ninguém é perfeito, está todo mundo lutando aí, tem problema, interno, externo, para tudo quanto é lado. Não vou ficar delongando não, né? Porque eu ainda quero deixar vocês fazerem perguntas. Pode passar isso aí também? Importante a gente entender que a Bíblia, ela tem ali as boas novas de salvação, mas muitas vezes a gente quer tratar todos os problemas apenas com a Bíblia. E Deus, ele é Deus de todo o conhecimento. Então, não adianta só, por exemplo, igual o Davi deu o exemplo, repreender o capeta, né? Uma pessoa não necessariamente está endemoniada. Ela pode estar endemoniada? Pode estar endemoniada. Isso acontece. Mas pode ser que seja uma outra coisa. E é importante a gente ter isso em mente. Deus, ele é o dono de toda a ciência, ele é o dono de todo o conhecimento, de toda a verdade. Esqueci qual teólogo que falou isso. Que toda a verdade é a verdade de Deus. Então, aquilo que a gente já conseguiu alcançar em relação à cura, em relação ao tratamento das emoções, da saúde mental,
é algo que vem de Deus. Claro que não é tudo, né, gente? A gente tem que saber dar uma olhar, né? Porque tem muita coisa louca aí também. Mas não é também só que tudo eu vou resolver falando um versículo, cantando um louvor, recitando uma oração. Não é assim que funciona. Nem no campo que a gente fala físico, nem no campo que a gente fala mental. Porque na verdade o mental também é físico e o físico também é mental. Pode passar também. Então, o Davi fez uma lista das coisas que a gente pode fazer que são mesmo assim básicas, né, para o nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não faz, mas a gente já sabe que a gente tem que fazer. E o ser humano é muito engraçado, a gente inventa muita moda, né? Então, tipo assim, esse aí não está dando certo, não. O seu problema é que você não está acordando 5 horas da manhã. Não está dando certo, não. O seu problema é que você não entrou na banheira de gelo. Não está dando certo, não. É porque você não fez o curso do Instagram, do coisa tal. Gente, esquece isso, tá? É o básico mesmo, bem feito. O Ismael, como psiquiatra, que é o Concorde, fala isso mesmo. É acordar todo dia, lutar todo dia, buscar Deus todo dia, pedir o Espírito Santo para te ajudar, amar o próximo todo dia. E quer que só comer chocolate? Come um pedacinho, come um prato de verdura. É isso mesmo. E não adianta também ficar tipo assim, você vai correr, aí correr vai resolver sua vida. Pode ter resolvido de alguma pessoa, mas não necessariamente quem corre tem todos os seus problemas resolvidos, né? A solução da sua vida. Eu conheci uma pessoa que trata de transtorno bipolar e ela falou para mim assim, que a última crise que ela teve de mania, sabe o que ela fazia? Só exercício físico o tempo inteiro. E ela estava numa crise de mania, né? Que o bipolar ele tem a depressão e tem a mania. Então, assim, você olha para ela, ela está super saudável, tá correndo, depois ela nada, depois ela levanta peso, e na verdade ela estava com um problema, uma crise de saúde mental. Então, essa coisa de faça isso que vai acontecer aquilo, não é bem assim. Mas também não dá para você ficar em casa 24 horas no Instagram comendo só hambúrguer e querer ficar com uma ótima saúde física ou mental, né? Aí também pegou pesado. Pode passar. Queria falar um pouco sobre essa temática também que o pastor também sugeriu da gente falar sobre o impacto do passado e também a questão do futuro. Eu participo de um grupo que eu até vou dar a dica para vocês, né? Eu queria falar um pouco onde buscar ajuda, tá? Esse grupo chama Grupo de Apoio Mútuo e a gente trabalha nesse grupo o Sermão da Montanha junto com os passos do Alcoólatras Anônimos, né? Não sei se vocês já ouviram falar nos 12 passos? Não? Quem conhece os 12 passos? Tá. Eu preciso dar uma olhada, é bem interessante não só para a questão ligada à dependência química, mas para a vida, assim, né? As coisas que a gente quer melhorar. E lá no grupo de apoio mútuo, a gente fala um pouco sobre uma coisa chamada triângulo da auto-obsessão. Que é isso de você estar tão focado em você que você só fica olhando para o seu passado com ressentimento e culpa, o seu presente com raiva e o seu futuro com medo. Isso diz muito dessa coisa de você ficar autocentrado, só preocupado com a sua própria história. E vira tipo um ciclo vicioso, né? Você fica preso naquilo. Então, para mim, o que é mais importante nessa quebra é você sair de dentro de você mesmo para fora, né? Seja no relacionamento com Deus, no relacionamento com as pessoas, para que você não fique preso ali. Porque o passado vão ser coisas que as coisas que você fez e que fizeram a você não pode modificá-las, né? Elas aconteceram. Então, claro, podemos tratar do passado? Podemos nós cristãos trabalharmos na área do perdão, podemos fazer terapia, revisitar algumas coisas como o Davi fez, de prisões que estão no passado, sim. Mas essa obsessão com o passado de se
Se a gente resolver tudo lá, vai resolver tudo aqui? Não necessariamente, porque tem coisas que a gente realmente não tem como modificar. Elas aconteceram e pronto. E o futuro, que está muito ligado à ansiedade, né? E ligado ao controle, porque a ansiedade está ligada ao controle. Eu tento controlar tudo para dar uma abafada naquele sentimento que eu estou, naquele incômodo. Só que a gente não é Deus, né? Então não tem como a gente controlar as coisas. E de fato, eu não sei nem o que vai acontecer daqui 5 minutos, né? Pode ser que, sei lá, o Trump resolve jogar uma bomba para esse lado. Não sei, eu não tenho esse poder. Ou pode ser que eu ganho na Mega Sena. Não posso, porque eu não aposto na Mega Sena. Mas a gente não controla o que vai acontecer. Então, essa tentativa de ficar visualizando o futuro, prevendo o futuro, seja ele bom ou ruim, isso aí é só uma prisão que a gente fica dentro dela, né? Isso só nos adoece mais, não dá solução. Eu queria já... fizeram uma pergunta sobre ajuda, né? Como a gente deve ajudar alguém que esteja passando um momento difícil. Eu acho que é importante a gente ter em mente, nós como pessoas comuns assim dentro da igreja, que algumas coisas também a gente não vai poder ajudar. Então, talvez a gente vai ter que ser aquela pessoa que leva no psicólogo, que indica um médico, né? O médico, ele chama para doenças mentais, transtornos, essas coisas, ele chama psiquiatra, né? O povo fica com medo. Não precisa ter medo, né, gente? Talvez se você está precisando da ajuda de medicamento, tome. Se não está precisando, não tome, né? Então, assim, o medicamento está aí para te servir. Então, não fique com preconceito, com medo de ir no psiquiatra, no psicólogo, com aquele negócio, é doido, não sei o que mais lá. Isso aí também não vai ajudar ninguém. Mas no dia a dia a gente pode ser benéfico para a saúde mental uns dos outros, dentro da igreja, fora da igreja, no seu ambiente de trabalho, né? Você pode ser a pessoa que acolhe, a pessoa que ouve, a pessoa que ama, né? Então, sei lá, você pode dar um bombom para a pessoa, você pode elogiar a pessoa, você pode fazer mil coisas para você auxiliar. Agora, você também que está sentindo que você não está funcionando muito bem, é importantíssimo que você procure ajuda, né? Tem gente que fica sofrendo em casos que já acompanha, né, tipo, de suicídio. As pessoas falam, eu nem sabia, porque achava que estava tudo bem. Então, se você está tendo pensamentos que a gente fala de ideação suicida, né, que você está pensando em suicídio, pensando nessa possibilidade, é importante que você procure ajuda, né? Então, nesse caso de um profissional, né, tanto o psicólogo, tanto o psiquiatra vão precisar te ajudar aí. Rebeca, eu não tenho dinheiro para pagar psicólogo. Ok. Para nós que somos cristãos, eu acho importante, eu acho bom que seja um psicólogo cristão. Mas, em último caso, se não tiver como arrumar, ali na UniBH tem serviço na área de saúde, inclusive na área de saúde mental, né? Então, eles fazem de forma gratuita, com preço social. Só não deixe de procurar, só não deixe de indicar e deixar que está tudo bem. O GAN, que é esse grupo também de apoio mútuo, quem quiser informações pode pegar comigo, eu vou falar onde funciona, porque eu procurei o Instagram, não achei o Instagram. E também é muito bom, o grupo de ajuda, né? Outra coisa, eu sei que vocês aqui nessa igreja compartilharam comigo que vocês passaram por uma perda, né, aqui na igreja recentemente. Eu também passei por uma perda de uma pessoa que eu amava muito, que tirou a própria vida. Eu, inclusive, estou usando um brinquinho que era dela. E foi uma das coisas mais difíceis e complicadas que eu já passei na minha vida, e eu já passei muita coisa. E eu queria falar com vocês o seguinte: a gente não tem controle de tudo, né? Mas uma pessoa chegou para mim e falou assim: esse sofrimento que você está tendo é porque você acha que você poderia ter feito mais? E eu vou falar sinceramente para vocês, essa pessoa específica, eu acho que eu já podia ter feito mais muita coisa, mas essa pessoa específica, eu tive a oportunidade de estar com, amar, levar para sair, conversar. Então, o meu desafio é que todos nós sejamos essa pessoa. Porque mesmo que a escolha dela a gente não controle, e de fato a gente
controla, a gente pode ser esse alguém que vai amar e estar presente. Principalmente nós que somos tão amados, né? Porque a gente só tem capacidade de amar porque Deus nos amou. Nós recebemos um amor mais perfeito. Então, dessa forma, a gente pode pedir capacitação ao Espírito para que a gente ame as pessoas. Não só as que estão sofrendo na saúde mental, mas as que estão sofrendo de forma geral, né? Porque tem vários tipos de sofrimento. Então, é isso. Queria agradecer a oportunidade. Consegui acabar antes das 10. Então, vocês têm 3 minutos para fazer perguntas. Se tiver alguma pergunta, né? Boa noite, gente. Hoje trocou de papéis, né? A Rebeca que sempre pergunta, hoje eu que vou perguntar. Rebeca, o que você vai perguntar? Vamos às perguntas. Rebeca, quando muitas áreas da nossa vida começam a sobrecarregar ao mesmo tempo, e aí eu me sinto perdida, como eu posso lidar com isso? Eu vou, como você não falou as áreas, eu vou deduzir quais são, né? Digamos que você está trabalhando, estudando, você também tem sua casa e está com coisas, 1000 afazeres, né? Eu acho que uma coisa boa seria você ter a disciplina e um tempo para descansar. Porque a gente está na sociedade de performance, a gente está correndo atrás o tempo inteiro, esquecendo que a gente é gente e que a gente precisa descansar. Né? Então, e descansar não é ficar no Instagram. Descansar é mesmo ter algo que você descansa sua mente, né? Que você tem prazer, que você possa se conectar com outras pessoas. Talvez você descanse carregando pedra, entre aspas, né? Eu conheço gente, não vou falar o nome que você conhece, que descansa pintando parede, né? Então, às vezes é um descanso ativo, mas que você tenha essa parada durante a semana, que você se organize para o tal. Porque essa roda viva, a tendência é uma hora a sua energia acabar. A próxima pergunta é: quando estou passando por um momento difícil e a fé parece fraca e começo a desacreditar, como eu posso lidar com isso? Gente, todo mundo passa por isso, tá? Eu passo por isso também. Eu chamaria isso talvez de uma crise de fé, né? E eu gosto de dar o exemplo dos relacionamentos, assim. Tanto amizades, tanto namoro, tanto casamento. A gente não fica naquele love o tempo inteiro, não. Né? Relacionamento é assim, tem época que tá mais desgastante, tem época que tá super apaixonado, tem época que quer ficar perto, tem época que que está. E com Deus é a mesma coisa. Então, assim, tem época que a gente, Deus, não, você tá pisando na bola demais, deixa eu isso aqui, eu tô chateado, não quero. Então, tem épocas que vai ter esse afastamento, tem épocas que vai ter essa aproximação. Mas o que eu acho que é importante, que eu falo um pouco, é que a gente não se baseie apenas nas nossas emoções. Eu não estou sentindo que eu estou tendo fé. Não estou sentindo que Deus me ama. Tudo bem, você está sentindo. Mas isso não quer dizer que você não vai continuar buscando, que você não vai continuar na igreja, que você não vai continuar lendo a palavra, que você não vai continuar, mas você vai ter que persistir. Assim como a gente tem que persistir nos nossos outros relacionamentos também. Quando eu sinto que eu preciso de ajuda, no caso psicológica, como eu lido com isso? Se eu sou uma pessoa que acha que eu consigo lidar com os meus problemas sozinha, e até aquele momento eu lidei com tudo sozinha. E aí, como eu quebro isso na minha mente para pensar assim, não, a partir de agora eu preciso de ajuda. Não está precisando de ajuda, fica sem. Assim, eu acho, eu não sou aquela pessoa que pensa assim, todo ser humano precisa de terapia. Eu não sou essa pessoa. Né? Geralmente a gente busca terapia quando a gente está passando um momento de sofrimento e a gente quer uma ajuda para administrar aquilo. Geralmente. Tem gente que vai por outros motivos. Autoconhecimento, eu quero ser uma pessoa melhor.
né? Mas geralmente é porque você está numa situação de sofrimento e você precisa e quer ajuda. Agora, essa pessoa que está dando conta de resolver tudo sozinha, pronto, né? Resolve. E quando, por esse motivo, né, como a gente está falando aqui, que o cristão ele tem essa dificuldade de que a gente precisa, né, dessa ajuda psicológica. Como que a gente fala isso para as pessoas, né? Que às vezes somente o atendimento ali da igreja e do pastor não vai ser suficiente. A gente vai precisar de uma ajuda assim, psicológica, que não precisa ter medo e que não precisa ter vergonha disso. A geração de vocês, assim, a sua geração, eu acho que é uma geração que já ouviu falar tanto do tema, né? Porque na minha geração não se falava disso. Era tipo assim, fulana tem depressão, tem assim meio velado, sabe? As pessoas não falavam sobre. Mas hoje já está mais popular, assim, a coisa. Então eu acho que as pessoas até às vezes acham chique. Ah, eu vou um psicólogo, uma terapia. Tipo assim, eu vou na academia, check. Eu vou no psicólogo, check. Eu vou na igreja, check. Check, check, check. Entendeu? Mas tem gente que realmente ainda tem preconceito. E aí você perguntou no contexto da igreja. Eu vejo que às vezes é por essa compreensão, essa falta de compreensão de que Deus usa muitas coisas para o nosso próprio benefício, né? É como se a saúde mental ela estivesse num cantinho isolada e ali só pode ser Deus, só pode ser oração, ou você ter um problema de caráter, ou seja lá o que for. Aí se você tem dor no dente, você pode ir no dentista, né? Então, eu entendo que a gente tem que falar mais sobre isso na igreja, para desconstruir isso. E também, por parte da liderança, eu acho que é importante também mostrar a vulnerabilidade no sentido. Se você já precisou, se você já fez, se você acha que é uma boa, você também fala sobre isso, né? Porque às vezes a liderança influencia também, de certa forma. Mais uma pergunta. Quando lembranças ou mágoas do passado voltam à nossa mente e começam a atrapalhar ali o nosso presente, como que a gente pode lidar com isso? Faça terapia. Porque não tem uma resposta, tipo, né? A sua situação pode ser diferente da minha, as minhas lembranças diferentes das suas. Sua personalidade lida com esse tipo de lembrança de uma forma, eu lido com outra. Então, na terapia que a gente vai ver isso, né? Não tem como eu falar, todas as pessoas vão ser, tipo, Davi estava ansioso com essa coisa dele, especificamente com esse fato que tinha ocorrido na história dele. Com terapia é muito sobre isso, entender a história da pessoa, entender o contexto da pessoa, entender como que ela funciona, para que dentro de todas aquelas informações você poder auxiliar a pessoa da melhor forma. Gente, então se as mágoas do passado vão voltar, só fazer terapia, tá? Porque eu deduzo que você, como cristão, já tentou outras ferramentas, né? Como, por exemplo, a oração, a leitura da palavra, perdão. Então, se você já foi nesses passos aí e ainda está preso, seria importante dar uma... Agora, sobre essa questão da ansiedade. Quando a gente fica muito ansioso com o futuro, e isso a gente vai deixando com que atrapalhe o nosso presente, tem alguma forma com que a gente pode lidar com isso? Viva o seu presente. Tô brincando. Vocês sabiam que o brasileiro é o povo mais... Se a gente não é o mais ansioso, a gente é o segundo mais ansioso do mundo. Você vai ver disso? Que loucura, né? Eu tenho alguns palpites, né? Eu não sou cientista para ficar definindo o que é, mas eu tenho alguns palpites que estão relacionados a essa nossa necessidade muito grande que a gente tem com o brasileiro de aparecer no sentido, essa cobrança da performance, né? Tanto física, tanto, né, de mostrar que a gente está bem, que a gente é o povo da alegria, a gente samba e etc e tal. Mas é apenas uma hipótese. Eu diria... Uma coisa que eu acho que seria uma coisa muito importante em relação a esse sentimento e essas sensações é que nós temos vivido muito, entenda o que eu estou falando, fora da realidade. Assim. A gente está muito virtual. E
o viver a realidade, como por exemplo, eu estou na frente de um prato de comida, eu comer aquele prato ali, saboreando a comida, entendendo o que é feijão, o que é arroz, o que é carne, a gente não faz mais isso, gente. A gente liga a série na frente e assiste comendo. Dali a gente já vai para o nosso trabalho, às vezes no computador ou no próprio celular. Dali a gente já sai, então a gente está com muita dificuldade de viver a vida real e o dia a dia e se concentrar nas coisas que a gente está fazendo. Se eu estou escovando o dente, eu estou escovando o dente. Se eu estou tomando banho, eu estou tomando banho. Viver a vida, aquela vida presente, eu acho que faz muita diferença. Porque a nossa mente está muito acelerada e o nosso corpo ele não está gostando. Não está gostando. Não é assim que é para a gente funcionar. Né? E aí, esse sentimento de ansiedade, esse descompasso, faz a gente começar a ficar com medo, começar a ter uma série de outras coisas. O nosso funcionamento não está legal, pela forma como que a gente está vivendo, esse é o meu parecer. E isso está refletindo nos nossos sentimentos, nos nossos medos para o futuro, etc. Sobre ainda essa questão, né, do dia a dia, na correria do dia a dia, como eu posso lidar com o cansaço emocional e ainda assim ter constância na minha vida espiritual? Como lidar com o cansaço emocional e ser constante na minha vida espiritual? Às vezes a gente pega essa coisa da performance, do trabalho e coloca na vida espiritual. E aí eu acho que vira sobrecarga. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho que ler a Bíblia em um ano. Eu sou obrigada a ler a Bíblia em um ano. Se eu não ler a Bíblia em um ano, eu sou uma frustrada e eu sou péssima cristã. Eu tenho que, sei lá, orar uma hora por dia. Esse tipo de cobrança acho que mais atrapalha do que ajuda. Porque eu volto a dizer, a vida espiritual ela é relacional. É a vida que você constrói, você com Deus, e a essa vida transborda para os seus relacionamentos, ou não. Então, eu focaria mais em menos performance e mais vida relacional com Deus. O cansaço emocional, eu acho que você vai ter que descansar. Não vai ter muito o que fazer, não. Descobrir como que você descansa, né? Porque às vezes você está cansado não só o corpo, né? Porque hoje nossos trabalhos são muito mais mentais, né, do que antigamente. Então a gente, claro que quem trabalha batendo laje, quem trabalha no campo, você vai estar exercitando o corpo também. Mas às vezes você precisa parar de estimular o seu cérebro mesmo, né? E como cristão a gente tem armas muito poderosas que a gente não usa. Que é, por exemplo, você pegar um texto bíblico e imaginar sobre aquele texto. Então você pega, por exemplo, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você senta, em vez de você ler a Bíblia toda em um ano, você absorve o texto, né? Você senta e pensa, por exemplo, eu sou uma ovelha, eu estou no pasto, eu estou cansada. Por que meu pastor me descansa, me alimenta? É você criar imagens mentais, você e Deus como seu pastor, Deus te socorre em momentos. Então isso, pelo menos para mim, me traz muito bem-estar, porque está conectado com a minha espiritualidade, no relacionamento com Deus. Então, para mim faz todo sentido. Então, não sei se faz para vocês, mas vocês podem tentar. Nossa última pergunta que estava aqui no tablet é sobre a inconstância. Como nós temos sido pessoas inconstantes e como que a gente pode lidar com isso, principalmente agora, na atualidade? A gente é inconstante mesmo, tá? Então é assim. Eu fiz a minha inscrição na academia, paguei um mês. Essa semana eu só fui uma vez, né? Semana que vem eu não fui nenhuma. Eu sou uma péssima pessoa. Já é a terceira vez que eu pago e não vou. Querido, se você é uma péssima pessoa, se você paga e vai, não interessa, mas levanta e vai. Entende? E se a gente ficar tipo, eu sou péssima, eu sou inconstante, tudo que eu começo não tem nenhum. Você não pode levar para lugar nenhum. Você vai ficar aí se deprimindo. Então, o negócio é aceitar ser inconstante mesmo, que eu também sou.
nossa tendência para o pecado, a gente querer ficar o dia inteiro pedindo iFood, assistindo Netflix, mexendo no Instagram, é isso mesmo, a nossa tendência é essa. Mas nós vamos ter que ser contra a tendência. Vai no Espírito Santo, fala, Espírito Santo, não está dando, não estou conseguindo, me ajuda, me dá força, vou parar de ser ordinário e fazer o que eu tenho que fazer, né? E é isso mesmo. Aí nesse que vem, não deu certo, tenta de novo e vai indo. Essas eram as perguntas, Rebeca. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.